Senhor por isso? Jesus disse assim, olha, ao homem isso é impossível, mas para Deus, vamos dizer comigo assim, olha, nada é impossível. Mais uma vez diz, nada é impossível. Deixa eu ouvir você dizer de novo, diz, nada é impossível. Mais forte, diz. A great joy to receive you Nosso here. coração está feliz. Our heart is rejoicing. E uma terça-feira na América não é comum vermos tantas pessoas assim. On a Tuesday in America, it's not very common to see Esse é so many people sinal do gather. favor de Deus sobre a sua vida. This is the sign of God's da favor graça over de your Deus life sobre o seu and His ministério. grace in your ministry. Tenho certeza que não vai ser diferente hoje. And I'm certain that tonight will A not be pastora Sandra different. Corrava está orando nesse momento. Pastor Sandra will be praying at this time. Senhor, nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor, a Tua serva que estará trazendo esta palavra. Father, we place your servant before you. We'll be bringing the word tonight. Eu sei que o Senhor já preparou tudo que o Senhor vai falar aqui nesta noite. I know you already prepared everything that you will speak to us tonight. Venha livre acesso, Senhor, a todos os corações Have free access to each heart here. e use poderosamente, ó Pai, And com use você, her powerfully. Use your servant. com poder, com ousadia e com autoridade. With power, boldness, and authority. Aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. To speak whatever you want to speak into our hearts. Tenha liberdade, Deus, para agir aqui neste lugar, em nome de Jesus. You have freedom to act in this place in the name of Jesus. Amen. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorified is the name of Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorified is the name of Jesus. Anunciado seja o teu nome em toda a terra. Let your name be announced all over the earth. Porque somente Ele Because only He é digno de todo louvor, is worthy of all the de praise, toda honra, all the honor, de toda glória and all the glory, e toda adoração. and all the worship. No ar. Se você for cristão sem Cristo, você é uma fraude. If you're a Christian without Christ, you're a fraud. Porque Ele vive em mim, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A palavra de Deus continua dizendo The Word of God continues to say que durante aqueles dias Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem. that in those days Mary prepared herself and left for a trip. E ela foi para uma cidade da região montanhosa da Judeia. And she went to a city in the region of Judea. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. She came to Zechariah's house and went to greet Elizabeth. E assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, And as soon as Elizabeth heard Mary's greeting, ainda de longe, from afar, sem que tivesse visto a sua face, without even seeing her face, o bebê que estava no ventre dela the baby that was in her womb agitou-se leaped, e imediatamente and immediately Isabel ficou plena do Espírito Santo. Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Lucas dá grande ênfase à ação do Espírito Santo, não apenas no Evangelho, Luke gives great emphasis to the action of the Holy Spirit, not just in the Gospel, mas especialmente no livro de Atos. but especially in the book of Acts. Algumas versões da Bíblia Some versions of the Bible trazem a expressão possuída pelo Espírito Santo bring the expression possessed by the Holy Spirit para descrever o quanto Isabel ficou cheia, to describe how filled Elizabeth became, cheia do Espírito Santo, filled with the Holy Spirit,
Foi pelo Espírito que Isabel reconheceu Maria como mãe do It Redentor. was through the Spirit that Elizabeth recognized Mary as the mother E of the Savior. somente pelo Espírito Santo And only through the Holy Spirit, que o pecador pode reconhecer a Cristo a sinner can recognize como Christ seu único as their e only and suficiente, sufficient, eterno Salvador e Senhor. everlasting Savior and Lord. Muitos querem abrigar a Cristo e dizer-se cristão e exercer o cristianismo sem estar plenos do Espírito. Many people want to say and claim that they are Christians without being filled with the Holy Spirit. Muitos cristãos difamam o Evangelho, se dizendo cristãos, mas vivendo uma vida carnal. Many Christians stay in the gospel saying that they are Christians but living a carnal life. Você jamais reconhecerá Cristo You will never recognize Christ e será reconhecido por Ele and be recognized by Him se você não estiver cheio do Espírito Santo. if you are not filled with the Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo. Filled with the Holy Spirit. Não existe cristianismo sem Cristo. There is no Christianity without Christ. As pessoas esperam olhar para você The people expect to look at you e ver uma pessoa que tem experiências diárias com Deus. and see someone who has daily experiences with God. Será que você está pronto Are you ready para ser a referência do reino de Deus sobre a terra? to be the role model of God's kingdom on earth? A partir do verso 42, Starting in verse 42, diz que Isabel com um forte grito exclamou: it says, with a great shout Elizabeth exclaimed, Bendita és tu entre as mulheres, blessed are you among the e women, bendito é o fruto de teu ventre. and blessed is the child in your womb. Mas elas eram parentes, But they were relatives. certamente já tinham intimidade. Certainly they already had intimacy. Talvez em outra situação, Perhaps in another situation, Isabel teria dito: Elizabeth would have said, Hey Mary, Olá Maria. mas ela estava cheia do Espírito Santo. But she was filled with the Holy Ela Spirit. estava tomada pelo Espírito She was Santo. possessed by the Holy Já não era Spirit. mais ela quem It vivia. was no longer she that was O living. poder do Espírito Santo falava pela boca The dela. power of the Holy Spirit spoke through her mouth. E ela disse: Bendita és tu entre as And mulheres. she said, blessed are you among the Porque women. traz a mãe, You bring, you're filha the de mother, Deus, the mother of the Son of na minha God casa. in my house. Maria não era mais a prima dela. She was no longer her cousin at that moment. Maria tinha se tornado um portal, Mary had become a portal, assim como todas as mães, just as any other mother, para trazer ao mundo to bring into the world Deus God em forma de carne. in a form of flesh, Um instrumento divino a divine instrument para trazer à terra to bring to earth o maior milagre que já existiu. the greatest miracle that ever existed. He called him. Ele demorou 4 meses e meio. He took 4 months to do it. Eu já era cristã há 15 anos. I was already a Christian for 15 Eu years. tinha um ministério. I had a ministry. Tinha meus pecados e defeitos. I had my flaws and my sins. Mas eu falava com Deus. But I talked to Eu God. ouvia a voz dele. I listened to Him. Eu tinha dons espirituais. I had spiritual Eu gifts. tinha sido arrebatada algumas vezes. I had been taken to heaven a few Eu vi times. milagres diante dos meus I olhos. saw miracles before my Eu eyes. tinha promessas I had promises, poderosas e grandiosas, powerful and great promises mundiais. for the world. Mas eu vivi um dilema But I lived a dilemma entre a incoerência da minha carnalidade, between the incoherence of my carnality, as minhas dúvidas se realmente Deus me amava, my doubts that I had if God really loved me, a minha carência interminável my unending need, e a minha necessidade de ser aceita pelas pessoas. and the need that I had of being accepted by people, E o que Deus falava ao meu coração. and what God spoke to my heart. O tempo todo eu achava que as minhas ideias eram melhores que as dele. The whole time I thought my ideas were better than His. E quando eu começava a ouvir o que ele tinha a me dizer, And when I started to listen to what He had told me, a minha ansiedade era tão grande que eu completava as frases dele. my anxiety was so great that I would complete His sentences. E antes que ele terminasse de dizer, eu já estava correndo para realizar o que eu achava que ele tinha dito. And before He even finished saying it, I was already running to fulfill what A I minha thought He vida had tinha se said. tornado um desastre. My life had become a disaster. E eu estava prostrada de joelhos no chão, And I was bowed down on my knees com 8 meses de gravidez, at 8 months of pregnancy, chorando e crying dizendo: Pai, and saying, Father, Pai, Father,
Quantas experiências nós já tivemos? How many experiences we've had? Como eu estou nessa situação tão miserável? How am I in this miserable situation? Um casamento errado, In a wrong marriage, com uma pessoa que eu mal conhecia, with a person I barely knew, só porque eu estava chegando aos 30 anos e decidi que estava solteirão. and just because I was approaching my 30s and I decided that I was single. Me casei com a primeira pessoa que eu vi, I married the first person I saw, que disse: você é linda, who said, "You're beautiful, eu te amo, I love eu you, quero casar com and você. I want to marry you." Eu não tive tempo nem de perguntar a ele se ele tinha um emprego. I didn't even have time to ask him if he had a job. Eu era uma empresária I was a businesswoman, bem-sucedida e autossuficiente. very successful. Naquele ano eu decidi que ia casar. And that year I decided I would get married. E quando ele disse: eu quero me casar com você, And when he said, "I want to marry you," eu praticamente perguntei: quanto custa isso? I practically said, "How much does it Eu cost? pago. I'll pay for it." O quanto você está disposta a pagar pela sua carência? How much are you willing to pay for your need? Muito. Em um relacionamento abusivo, I was suffering very much in an abusive relationship, casada com um homem mau, married to a bad man, muito mau, very bad, que só se mostrou depois da lua de mel. who only showed his true self Um after homem the que honeymoon. casou comigo pelo meu dinheiro, A man who married me because of my money, o dinheiro que eu tinha. the money that I had. Talvez eu até soubesse disso, Perhaps I actually knew about that, mas no momento em que eu estava sozinha, but in the moment that I found myself alone, porque eu sempre vivi longe da minha família, because I always lived away from my family. já morava em uma cidade grande, I lived in a big city, como Nova York, just like New York, sozinha há mais de 10 anos. alone for more than 10 years. Eu não queria pensar muito. I didn't want to think about it Eu too só much. queria poder dizer para as pessoas: eu sou casada. All I wanted was to tell people I'm married. Como alguém que conhece o Evangelho pode cometer tantas burrices? How can someone who knows the gospel commit so many mistakes? Simplesmente porque entregar a vida a Jesus não é suficiente. Simply because giving your life to Jesus is not enough. Você não vai poder conciliar a sua vontade com a dele. You're not going to be able to pair up your will with His. E naquele momento eu estava de joelhos dizendo: Pai, o Senhor conhece o meu coração. At that moment I was on my knees saying, Father, you know my heart. Eu realmente errei I truly made a e mistake. eu te peço perdão, And I ask you for forgiveness. mas eu não vou me mover, But I will not move. eu não vou errar de novo. I will not make this mistake again. Agora eu estou nesta situação Now I find myself in this e eu situation. já tentei de tudo para mudá-la, And I've already tried everything to change it. mas eu cheguei ao fundo do poço. But I have come to the end of the pit. Faça o que for preciso, Do what is necessary. mas me leva de volta But take me back para o centro to the center da tua of your vontade. will. Plano original de Deus para a minha vida. In that situation, in that moment, I started writing a letter saying that I would not allow myself to continue living in that situation and not fulfilling the will of God for my life. Afinal de contas, uma das vezes em que eu fui arrebatada, After all, one of the times that I was taken up to heaven, ainda na adolescência, I was raptured in my teen years. eu disse para Deus: I said to the Lord, deixa eu ficar aqui, let me stay here. é muito bom aqui. It's so good here. E ele me disse: não, você tem uma missão. And he told me, no, you have a mission. E eu disse a ele: você promete que quando eu completar essa missão, você me traz de volta? And I said to him, do you promise that when I fulfill this mission, you'll bring me back? E ele disse sim. And he said, yes. Eu sabia o que eu estava dizendo quando eu escrevi aquela carta, dizendo: eu não completei a minha missão. I knew what I was saying when I wrote that letter saying I did not fulfill my mission. E o mais desesperador é que eu sei que eu estou muito distante dela, And the most desperate part is that I know I'm so distant from it. presa por contratos. Imprisoned by contracts. Eu não sei como voltar. And I don't know how to go back. Faça o que for preciso. Do what is necessary. Faça o que for preciso. Do whatever is needed. E eu dormi chorando.
And I went to sleep crying. Horas depois, Hours later, eu acordei, I woke up vomitando fezes. throwing up feces. Meu intestino tinha se rompido. My intestines had ruptured, E eu fui correndo para a maternidade achando que estava em trabalho de parto, and I ran to the hospital thinking that I was in labor porque meu abdômen doía muito. because my abdomen hurt very much. Eu tinha feito uma cirurgia de redução de estômago, I had done a stomach reduction surgery porque eu tinha compulsão alimentar. because I had compulsive disorders about eating. A cirurgia tinha sido bem sucedida, já tinha 5 anos que eu estava operada. The surgery was a success. It had been 5 years. Apesar de saber que 5% dos pacientes bariátricos têm sucesso, Even knowing that 5% of the patients of this surgery have success, 95% engordam tudo de novo. and 95% gain all the weight back. O único que cura as compulsões é o Espírito Santo de Deus. The only one who heals compulsions is the Holy Spirit of God. E hoje eu experimento a plenitude do Espírito e eu posso dizer isso. And today I experience the fullness of the Holy Spirit, and I can say this. Homem de cima a baixo. They opened up my abdomen. E se depararam com uma situação que não tinha solução. They saw a situation that had no solution. Metros de intestino sendo desprezado porque estava apodrecido. Meters of intestines that were lost. Fezes por toda a cavidade abdominal. There were feces all inside of my Era cavities. impossível lavar tudo aquilo. And it was impossible to wash it all off. E o anestesista disse: The person who was doing the anesthesia said, costura ela do jeito que está, porque não vai dar tempo, ela está sem sinais já. just sew her up back together because there's nothing we can do. A minha família tinha viajado para a cidade onde eu morava My family had taken a trip to the city where I was living para celebrar o nascimento do bebê. to celebrate the birth of the baby. Estavam todos na recepção esperando alguma notícia porque disseram que eu tinha uma úlcera. Everyone was at the lobby waiting for some news because they were told that I had an ulcer. E o médico chegou até a minha mãe e disse: ela teve uma infecção generalizada, The doctor said to my mom she had a generalized infection. uma septicemia aguda, She had a very intense infection all over. gravíssima. Very, very grave. E nós não podemos garantir que ela vai sobreviver. And we cannot guarantee that she'll survive. Nós damos 48 horas de vida. We give her 48 hours to live. Dizem os enfermeiros que a minha mãe começou a gritar pelos corredores do hospital. The nurses said that my mother started screaming through the hallways of the hospital. Eu não consigo imaginar o que ela sentiu. I can't imagine what she felt. Eu só sei que ela bradava: All I know is that she shouted, aonde está o Deus que ela serve desde a adolescência? where is the God that she serves since she was a teen? A minha mãe não era evangélica. My mother was not a Christian. Cadê o Jesus que ela faz tudo por ele? Where is this Jesus that she does everything for him? Os meus pastores e amigos ficaram sabendo do que estava acontecendo My pastors and friends learned about what was happening, e começaram uma corrente de oração, and they began a chain of prayer, um relógio de oração a prayer clock de 24 horas, of 24 hours, um site a website que começou a ser passado como uma corrente na internet, that started out as a chain on the internet. de uma forma sobrenatural. And in a supernatural way, Em poucos dias in a few days, já tinha mais de 60 mil acessos. we had more than 60,000 Eu não era uma access pessoa conhecida. visits. I was not Eu very well tinha known. amigos conhecidos, I had friends who were well mas eu known, não era but conhecida. I was not famous. Por algum motivo, And for some o reason, Espírito Santo the Holy Spirit comovia as pessoas moved de people todas as religiões of all e religions até mesmo ateus and even para atheists se inscrever naquela corrente, to sign up on that para chain, falar com um Deus to speak to que God, eles nem sequer criam que existia. a God they didn't even believe existed. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. The Lord's thoughts are higher than our thoughts. Quanto você está disposto a suportar? How much are you willing to take? O quanto você está disposto a frutificar How much are you willing to bear fruit em meio à dor, in the midst of à pain, decepção, in deception, à frustração, o frustration, desespero? desperation? A palavra de Deus diz que o homem que confia no Senhor The Word of God says that the man who trusts in the Lord
que confia completamente no Senhor. who trusts completely in the Lord, É como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, is like a tree planted by the water com raízes muito profundas. with deep roots, E ele não teme as estações, and it does not fear the ele seasons, não teme a seca, he does not fear the drought, ele dá fruto em todas as estações. he bears fruit in all the seasons. Porque a confiança dele não está nas pessoas, Because his trust is not in não people, está na religião, it's not in religion, está no Senhor, it is in the Lord, o único Senhor. the only Lord. O meu quadro clínico evoluiu para uma insuficiência múltipla de órgãos. My diagnosis was an insufficiency in all my organs. Eu ultrapassei os 150 quilos de inchaço chamado anasarca. I was very much blown up, over 150 kilos. Passei por 300 transfusões de sangue. I went through 300 blood transfusions, Contraí uma superbactéria multiresistente chamada KPC, que não tem cura. contracted a bacteria that has no solution, no healing. Fui traqueostomizada com uma cirurgia que introduz uma cânula na traqueia. I had a surgery that introduces a tube into my trachea. Eu era cantora. I was a singer. Eu tinha frequentado 2 faculdades I had gone to 2 universities, de música, music me universities, especializada em jazz, and I had my specialty in jazz, em música popular brasileira. in Brazilian popular music. Eu tinha uma voz muito virtuosa I had a great voice. e hoje eu tenho essa voz de Lázaro. And today I have this Lazarus voice. A minha voz era limpa e aguda My voice was clean and high-pitched, e agora é rouca e grave. and now it's raunchy and deep. Não era para eu estar viva, I was not supposed to be alive porque eu morri because I died, e não existe nenhuma prova and there is no proof no mundo todo in the whole world de que não tenha sido o próprio Deus that it was not God Himself que me ressuscitou. who resurrected me. O meu caso é o único caso na literatura médica mundial My case is the only one in all the medical history of the world, seguido de 2 paradas cardiorrespiratórias de mais de 18 minutos. I had cardiac arrest, cardiac failure for more than 18 minutes, 2 meses de coma, 2 months in a coma, dezenas de cirurgias abdominais, dozens of surgeries in my ao abdomen, ponto de perder toda a parede abdominal, to the point where I lost all my abdominal walls. dilacerada I was completely pelo open, inchaço blown e up pela quantidade de vezes que se abria e fechava. because of the number of times that they Chegou um opened and momento closed em me. chegou um momento em que não dava mais para costurar. There was a moment where they could not sew me back up. Plastificaram os órgãos They just put plastic in all the organs e deixaram a barriga aberta. and they left my belly open. Falência cardiorrespiratória, I had failure in my heart and lungs, falência digestiva, failure in my falência digestive renal, system, failure in my kidneys, falência hepática, failure in everything. desnutrição severa. I had very severe lack of nutrition. Agora eu vou pegar você. Eu tive uma doença muscular devido ao coma e à desnutrição. I had a muscular disease due to the coma and to the lack of nutrition, Chamada de miopatia multifatorial aguda. called that. Essa doença é uma doença que atrofia todos os membros. This disease is linked to all the members. A perda de massa muscular de todo o corpo. There is a loss of mass, muscle mass all over the body, O paciente fica pele e osso. and the patient is nothing but skin and bones. Os braços ficam encurtados. The arms are shortened, As mãos engarram. the hands become like claws, E as pernas também encurtam. and the legs also shorten. Os médicos diziam: The doctor said, se por algum milagre if by some miracle
ela voltar a viver. she comes back to life. Todos os órgãos precisam ser transplantados. All her organs will be in need of transplant. Porque não existe cura para falência múltipla de órgãos. Because there's no cure for a failure, a complete Os failure. órgãos já morreram. All her organs are dead. Não existe remédio que faça um órgão voltar a funcionar. There's no medicine to make an organ go back to work. O Conselho Mundial de Nefrologia, The Council of Medicine in the world diz que os rins parados há 2 meses says that kidneys that have stopped for 2 months nunca mais voltam a funcionar. will never go back to work. Eu fiquei 4 meses e meio sem urinar, And I spent 4 months and a half without going to the bathroom. com falência aguda anúria dos rins, With failure, complete failure of my kidneys. sem urina. No urine. As orações corriam por 24 horas. The prayers continued for 24 hours. Por algum motivo, as pessoas não desistiam de orar. For some reason, people did not give up on praying. Por algum motivo, os pastores não cansavam de me visitar. For some reason, pastors did not tire from visiting me. Porque um paciente em coma, já com falência múltipla de órgãos, 2 paradas cardiorrespiratórias, lesão cerebral, A patient in a coma in my situation, em algum momento as pessoas param de ir. in some point, people would just stop visiting them. Mas os meus pastores estavam todos os dias lendo a Bíblia ao lado do meu leito. But my pastors every day came to read the Bible beside my bed. E eles colocaram um MP4 tocando louvores 24 horas ao meu lado. And they put a CD player playing worship music 24 hours next to me. E aí, depois de 2 meses de coma, After 2 months in a coma, diversas orações e ministrações feitas no meu leito, many prayers and ministrations done in my room. algumas pessoas malucas Some crazy people insistiam em dizer que eu ia ser curada. insisted in saying that I would be healed. Davam ordem aos meus órgãos: voltem a funcionar, voltem a funcionar, voltem a funcionar, em nome de My Jesus. organs come back and work in the name of Jesus. E os médicos diziam: And the doctors would say, crazy. loucura. Depois de 2 paradas cardiorrespiratórias com lesão cerebral, After 2 heart failures and brain failure, os médicos ligaram para minha família e disseram: venham até o hospital para ver o nível de sequela que ela vai apresentar. the doctors called my family and said, come to the hospital to see the side effects she will have. E quando a minha família chegou até lá, When my family arrived there, depois de gastar mais de 3 milhões de reais after spending over 3 million reals com plano de saúde e médicos particulares, with health plans and private doctors, esgotados por insistir pela minha vida, mesmo diante de médicos que diziam: desiste. tired of insisting upon my life even before the doctors who said, give up, Desligue as máquinas. turn off the machines. Não tem retorno. There is no way back. Não sobrou nada dela. There's nothing left of her. Abriram a cortina do box onde eu estava They opened the curtains of the box where I was, e eu estava com os olhos abertos. and my eyes were open. E eles disseram: uau, They said, wow, ela acordou. she woke up. E a notícia começou a correr pelo hospital. Ela acordou, ela And the news acordou. ran through all the hospital. She woke up. Nem o mais otimista acreditava que um dia eu sairia de lá. Not even the most optimistic person would believe that I would leave that place one day. Mas as pessoas que ouvem essa história But the people who hear this story, imaginam quando eu digo acordei, they imagine when I said I woke up, que aconteceu como a bela adormecida. that it happened just like Sleeping Beauty. E de repente eu abri os olhos, Suddenly she opened her eyes, linda e loira, beautiful and e blonde, disse assim: oh, and said, bom dia. good morning. Mas não foi assim. But that's not how it happened. Eu abri os meus olhos e eu estava completamente paralisada. I opened my eyes and I was completely Eu paralyzed. só mexia as pálpebras. All I could move were my Tinha eyelids. tubos por todo o meu corpo. I had tubes all over my Fios body. por todo o meu corpo. I had so many things Eu going pesava on. mais de 150 quilos. I was over 150 Eu estava kilos. careca I was bald e eu não me movia
and I could not Tinha hear. tecido que sustentava o meu pescoço, porque eu não tinha força em músculo nenhum do corpo. There was a cloth holding up my neck because I had no muscles. Eu estava ligada num respirador que forçava o meu pulmão a funcionar e eu espumava engasgada a todo tempo. Vinha um fisioterapeuta para sugar aquela baba. I was connected to a machine that was helping me to breathe, and I was spitting up all the time. O meu olhar era vago e perdido. My look was very vague and lost. E eu comecei a ver pessoas de branco passando de um lado para o outro, e elas passavam dizendo: bom dia, Bianca. I would see people dressed in white walking back and forth, and they would stop and say, good morning, Bianca. Olá, Bianca. Hello, Bianca. Deus, aonde está essa hemorragia? And you would ask God, where's the hemorrhage coming from? E Deus dizia: aqui. And God would tell him, right here. Uma mulher desse tamanho, inchada, com os órgãos expostos, tendo que ser aberta quase que diariamente. A woman who was bloated and so big with exposed organs having to be opened every day. Era um desafio para qualquer médico. This was a challenge for any doctor. Mas Deus é detalhista. But God's a God of details. E quando ele disse isso, ele falou: você está orando? When he said this, he said, are you praying? A quantidade de sedativo que você dá para um paciente nesse estado é enorme. The amount of sedatives that a patient in this situation receives is so great. Todos os meus médicos dizem que eu deveria ter enlouquecido. All my doctors say that I should have gone crazy. Ninguém sobrevive lúcida no CTI, completamente imóvel por tantos meses, sem depois enlouquecer. No one can survive this type of situation in the ICU and not become crazy afterwards. Eu não conseguia concatenar as ideias. I could not get my ideas into place. E ele perguntou: você está orando? And he asked me, are you praying? Eu não sabia nem que eu estava morrendo. I didn't even know that I was dying. Eu só sabia que eu não falava e não me mexia. All I knew is I couldn't move and couldn't speak. Então ele disse assim: And then he said, existe uma guerra pela sua vida. there is a warfare for your life. Ore. Pray. A partir daquele momento eu fechava os olhos e dizia no meu pensamento: From that moment on, I would close my eyes and say in my thoughts, Espírito Santo, Holy Spirit, fica comigo. stay with me. Era a única frase que eu conseguia dizer na minha mente. It was the only phrase that I could make out in my mind. Espírito Santo, Holy Spirit, fica comigo. stay with me. O CTI é um lugar onde você fica completamente isolado, com visita de apenas 1 hora por dia dos seus familiares. The ICU is a place where you become completely isolated and only receive visits from your relatives for 1 hour a day. Muitas vezes, quando a minha família chegava, eu me sentia tão segura com eles, A lot of times when my family came to visit, I felt so safe with them que sem querer eu dormia. that I would fall asleep. E quando eu abri os olhos, eles já não estavam mais lá. And when I opened my eyes, they were no longer there. E eu pensava: eu vou ter que esperar mais 24 horas. And I thought, I'm going to have to wait another 24 hours. Chegou o Natal. Christmas came. Eu já estava há 3 meses lá. I had been there for 3 months. Chegou o Ano Novo. New Year's came, Eu ainda estava lá. and I was still there. Me disseram que eu tinha tido bebê, They told me I had had a baby, mas eu não me lembrava da gravidez. but I didn't remember the pregnancy. Eu não sentia nada por ele. I felt nothing for him. Eu não podia ver ele. I couldn't see him. A quantidade de bactérias que tinha no meu corpo The amount of bacteria that was in my body era capaz de matar qualquer pessoa was able to kill any person, a 1 quarteirão de distância de mim. even miles away from me. E no Ano Novo os médicos se reuniram e disseram: não tem mais nada para fazer com ela. At the New Year's, the doctors gathered and said, there's nothing else we can do for her. E a minha família disse: vamos transferi-la para o hospital então. My family said, then let us move her from hospitals. Não vamos desistir dela. We're not going to give up on her. E eu me lembro até hoje que às 9 horas da noite de Réveillon And I remember till this day that at 9 p.m. New Year's Eve do ano de 2010, of the year 2010, eu fui colocada, amarrada numa ambulância I was placed in an ambulance and tied up, e o respirador estava quebrado. and the respirator was broken.
Por 25 quilômetros. For 25 kilometers. Eu achei que ia morrer. I thought that I would die. Aquele cirurgião dobrou os joelhos e disse: Deus, That surgeon got on his knees and said, God, por que o Senhor tirou ela daqui? why did you move her from here? Eu fui o único que acreditei. I was the only one who believed. E eu queria ver esse milagre. And I wanted to see this miracle. E Deus disse para ele: And God told him, sabe por que eu tirei ela daqui? you know why I moved her from here? Porque quem vai curá-la sou eu. Because I'm the one who's going to heal her. A glória não vai ser de um hospital e nem de outro. The glory will not belong to one hospital or the De um other, médico e nem de outro. to one doctor or another, De um antibiótico e nem de outro. an antibiotic or another. A glória é toda minha. The glory is all mine. Chegando num novo hospital, eu fui atendida por um médico completamente ateu. And I came to the new hospital and was seen by an atheist doctor, Que até hoje é o único que faz questão de dizer que não fez nada por mim. who until this day is the only one who says he did nothing for me. E eu perguntei para ele muitas vezes: o que você fez? And I asked him many times, what did you do? E ele diz: nada. And he says nothing. Ele não é mais ateu. He's no longer an atheist. Eu cheguei naquele hospital com falência de todos os órgãos, em estado gravíssimo e terminal, e ele disse: tira todos os medicamentos, troca todos os acessos e vamos observar ela por alguns dias. I came to that hospital with complete failure of all my organs, and in that grave situation he said, remove all the tubes and let's watch her for a few days. Já que nada funciona, vamos tirar tudo. Since nothing is working, let's move everything. Chegou no quarto e disse: as bactérias sumiram. Suddenly he came to my room and said, the bacteria are gone. Você quer ouvir a tua voz de novo? Do you want to hear your voice again? E você sempre com muita dificuldade. And with great difficulty, Tiraram aquela tampinha da cânula they removed the top of the tube, e falaram: põe o dedo, fecha e faz algum som. and they said, put your fingers over here and make some sound. E eu fiz assim. Disseram que a minha mãe estava chegando. They said that my mother was arriving, E eu pensei: vou fazer uma surpresa. and I thought I'm going to make a surprise for her. E eu falei assim: oi, mãe. And I said, hello, Mom. Minha filha, você tá falando. My daughter, you're talking. E as fonoaudiólogas diziam assim: ela ficou com uma voz de monstro, The voice doctor said she has a monster voice. fora de possibilidade terapêutica. There is no possibility of therapy, Mas ela está viva, tá bom? but she's alive, so that's good. E eu confesso que naquele momento eu não me lembrava de nenhum dos meus diplomas e nenhuma das óperas que eu já cantei. Eu estava absolutamente grata e satisfeita por fazer. I confess that I couldn't remember any of the diplomas or the songs that I had sung. I was grateful for making this sound. Era o máximo. It was awesome. Sabe o que é ficar em silêncio 4 meses e meio? Do you know what it is to be silent for 4 months and a half? Sem deglutir, sem falar, Without speaking, sem beber, sem comer. without eating or drinking? Eu perguntei a Deus o que tinha sobrado de mim. I asked God what was left over of me. E naquela madrugada, And in that night, eu fui tomada pelo poder do Espírito Santo. I was taken by the power of the Holy Spirit De uma forma tão sobrenatural, in such a supernatural way. que eu comecei a orar em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. I began to pray in tongues and tongues and tongues. E ao mesmo tempo que eu orava em línguas, eu traduzia dizendo: At the same time that I prayed in tongues, I translated them and I said, eu te restaurarei por completo. I will restore you completely. Eu fechava os olhos e via oceanos, oceanos, I closed my continentes, eyes and I would see oceans, oceans, continents, countries, cidades, tribos. cities, tribes. E aquela voz dizia: eu te restaurarei por completo. And that voice said, I will restore you completely. E eu te levarei em toda a terra, And I will take you through all the earth, para que você diga quem eu sou so that you would say who I am e o que eu fiz em você. and what I did in you. E
meio de ressurreição. People want to know how to have a revolutionary ministry in just 4 years after resurrection. E a minha única resposta é: permita que ele te reduza a nada. My only answer is allow him to reduce you to nothing, Para que ele finalmente se torne tudo em você. so that he can finally become everything in you. Dia 18 de fevereiro de 2011, 18th of February 2011, eu recebi alta com todos os órgãos funcionando. I was released from the hospital with all my organs working, Sem nenhuma sequela. with no side effects. Eu fui para casa desfigurada. I went home disfigured. Eu não sabia comer. I didn't know how to eat, Eu não sabia respirar. didn't know how to breathe. Eu tinha medo de engolir. I was scared of swallowing. Eu estava toda torta. I was completely contorted. Qualquer pessoa que me visse achava que eu estava à beira da morte. Any person who saw me would think that I was at the brink of death. Mas eu estava à beira da vida. But I was on the edge of life. Chegando na porta do apartamento, Coming to the door of my apartment, eu comecei a ouvir um choro que eu queria ter ouvido há tanto tempo. I started hearing a cry that I wanted to hear for such a long time. Eu estava em restrição de toque. I had a touch restriction. Ninguém podia tocar em mim por tempo indeterminado. No one could touch me for undetermined time, Até que fosse provado que não havia nenhuma bactéria colonizada no meu organismo. until it was proven that I didn't have any colonies of bacteria in my organism. Eu sabia que eu ia conhecer um bebê, I knew that I was coming to meet mas eu a não podia baby, tocar nele. but I couldn't touch him. E quando eu entrei na sala, eu vi um bebê de 5 meses no carrinho. And when I came into the room, I saw a 5-month-old baby in the stroller. E eu não sabia o que sentir. And I didn't know what to feel. Eu não conseguia falar. I couldn't speak. E eu fiquei olhando para ele. And I looked at him. E todos choravam muito. And everyone cried a lot. A minha mãe disse: filha, ele foi guardado para você. My mother said, daughter, he was saved for you. E ele olhou para mim e sorriu. And he looked at me and smiled. E ele era a minha cara. And he looks just like me. E o Espírito Santo me disse: The Holy Spirit told me, você perdeu o chão? you lost your footing? Abra suas asas. Open up your wings. It's enough. E o meu poder vai se aperfeiçoar em cada uma das tuas fraquezas. And my power will be perfected in each one of your weaknesses. Aquela empresária autossuficiente morreu. That businesswoman of the past died. Eu precisava de ajuda para comer, I needed help to eat, para trocar as fraldas, to change my diapers, para andar. to walk. Eu não era mais cantora. I was no longer a Eu singer. não era mais escritora. I was no longer a Eu não writer. era mais compositor. I wasn't a composer. Eu não era mais eloquente. I was not eloquent. Eu era uma pessoa muito debilitada, I was a very weak person. que em 40 dias de alta foi abandonada pelo marido. In 40 days after release from the hospital, I was abandoned by my husband. E fiquei naquele apartamento com um bebê que eu não conhecia. And I stayed in that apartment with a baby I didn't even know. E aquela voz continuava dizendo: And that voice continued saying, a minha graça te basta. my grace is sufficient. E o meu poder vai ser aperfeiçoado nas tuas fraquezas. And my power will be perfected in your weaknesses. Eu comecei a viver o primeiro e maior mandamento que está na palavra desde Deuteronômio 6, verso 5. Finally, I began to live the greatest and most important commandment that is in the Bible.
Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Love the Lord your God with all your heart. Ama ao Senhor teu Deus com toda a tua inteligência. Love the Lord your God with all your intelligence. Ama ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Love the Lord your God with all your strength. Amarra isso nos teus braços. Tie this up in your arms. Pinte isso nas paredes. Paint it on the walls. Ensine isso aos seus filhos. Teach it to your children. Ande falando sobre isso. Walk along the path talking Sente about falando it. sobre isso. Sit down talking about it. Deite-se falando sobre isso. Lay in bed speaking about it. Todas as áreas da minha vida foram restauradas. All the areas of my life were restored. E eu precisaria de semanas para compartilhar todos os detalhes com vocês. And I would need weeks to share all the details with you. Mas para isso o Senhor me deu uma coleção de literatura, But for this, God gave me a collection of literature onde Ele tem me dirigido através da palavra. where He directs me through the Word. Hoje eu sou casada com um pastor, Today I'm married to a pastor, teólogo e mestre, a theologian and que é master. o meu professor particular. He is my private tutor. Teólogo reformado, He is a Reformed theologian que odeia heresias. who hates heresies. E Deus levantou And God took him para me proteger. and placed him to protect me. Um homem que estava aguardando com pureza A man who was waiting in purity pela mulher de sua vida. for the woman of his life. E quando ele me conheceu, ele disse: When he met me, he said, desde os 16 anos eu tenho uma carta para Deus na minha carteira. since 16 years of age, I have a letter for God in my E wallet. nessa carta está escrito a mulher ideal. And in this letter, I wrote about the ideal woman. Se eu ler essa carta para você, If I read this letter to you, você vai ver que eu estava falando de você. you'll see that I was talking about you. Você é a mulher dos meus sonhos. You are the woman of my E eu dreams. estava até hoje esperando por você. And I was waiting for you until today. Eu ainda vou viver muitos deles, I'm still going to experience many of them porque eu não vou sair do lugar onde eu estou. because I'm not leaving the place where I am. Eu estou no centro da vontade de Deus. I am in the center of God's will. E todas as vezes que o Senhor disser, And every time that the Lord says, o Espírito te envolverá the Spirit will involve e you algo inédito brotará de você, and something new will be born from you, eu direi: eis-me aqui, I will say, here I am. eis-me aqui, Here I am. eis-me aqui. Here I am. Eu não me apoio mais nas minhas capacidades, I am not supported by my abilities porque eu sei anymore. que quanto mais fraca eu for, Because I know that the weakest I mais poder eu vou desfrutar. am, the more power I will have. Porque os fortes não conhecem o poder de Deus, Because the strong don't know the power of já que ele God. se aperfeiçoa nas fraquezas. Since He is perfected in the Eu weakness, precisei abrir mão da mentalidade humanista desse I século needed to give up my humanity of this e century fazer uma renovação completa na minha mente, and do a complete renovation of my lendo a mind. palavra de Deus Reading the Word of God compulsivamente compulsively durante quase 5 anos. for almost 5 years. O mundo me perdeu para sempre. The world lost me forever. Você nasceu para viver isso. You were born to experience this. E antes de orar por você And before we pray for you, e me despedir de você, eu quero que você veja algumas imagens. I would like for you to see a few images. Para aqueles que ainda acham que eu estou exagerando, For those who still think that I'm exaggerating, cuidado para não se impressionar com essas fotos. be careful so that you are not impressed by Quando these você photos. estiver olhando para elas, And when you look at them, saiba que foi muito pior que isso. know that it was even worse than this. Essas imagens estão em alta definição no DVD de testemunho. These images are in high definition in the DVD of my testimony. Algumas estão na internet. Some are also on the internet. E diante de muitos povos ateus e agnósticos, And before many peoples, agnostics and atheists, ela tem comovido os corações, this message has moved hearts, tirado a cegueira dos incrédulos removed the blindness of the unbelievers, e feito com que o evangelho entrasse em lugares onde ainda não tinha conseguido. and make the gospel enter places where it never entered Então, before. a partir de hoje, você tem um instrumento de evangelismo poderoso nas suas mãos. So from this day on, you have a powerful evangelism instrument in your hands. Use isso. Use this.
One time he gathered with the disciples and said, A volta do Filho do Homem, the return of the Son of Man, ninguém sabe quando será, no one knows when it will be, nem mesmo not even os anjos, the nem angels mesmo eu. or myself. Mas eu posso dizer que será como nos dias de Noé, But I can say there will be like the days of Noah, aonde muitos comiam, bebiam e davam-se em casamento, where many people ate and drank and gave themselves to adquiriam marriage. terrenos e vendiam, adquiriam propriedades e They vendiam. acquired properties and sold them. Todos estavam tão preocupados consigo Everyone was so concerned about themselves. que a arca se fechou. And then the ark closed up. Eles não perceberam They did not notice. e todos se perderam. And everyone was lost. Assim será That is how it will be. a volta do Filho do Homem. The return of the Son of Man. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me santidade. Quero amar somente a Ti, pois Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim. Comece a falar com Ele. Start speaking to Him. Comece a falar com Ele. Start speaking to Him. Peça perdão pelos teus pecados, Ask forgiveness for your sins, pela sua ingratidão, for your ungratefulness, pela sua autossuficiência, for your self-sufficiency, pela sua incredulidade. for your disbelief. Peça perdão. Ask for forgiveness. Você quer uma nova chance? Do you want a new chance? Repita comigo essa oração dizendo: Repeat this prayer after me. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu não quero duvidar mais. I don't want to doubt anymore. Eu não quero mais colocar a culpa no Senhor. I don't want to place the blame on you. A culpa dos meus pecados e das minhas mazelas. The blame of my sins and mistakes. Eu quero amadurecer. I want to mature. Eu clamo pelo teu perdão. I cry out for your forgiveness. Eu clamo pela tua misericórdia. I ask for your mercy. Porque hoje eu conheci o teu amor. Porque hoje eu conheci o teu amor. Um amor que não tem filhos prediletos, A love that has no privileged children, mas tem filhos que o preferem. but has children that prefer it. E hoje eu faço uma escolha. And today I make a decision. Eu escolho Deus I choose God e o seu Filho primogênito, and your firstborn Son, Jesus Cristo, Jesus Christ, como a ponte, as the bridge a reconciliação, to the reconciliation, a porta the door que me leva à eternidade. that takes me to eternity.
Perdoa os meus pecados. Forgive my sins. Quebra as maldições. Quebra as maldições. Cura as enfermidades. Heal the sickness. Ressuscita os meus sonhos Resurrect my dreams. mais puros. The most pure ones. Escreve o meu nome no livro da vida, Write my name in the book of life. porque a partir de hoje Because from today on, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. I am your exclusive property. Seja cheio do Espírito Santo. Be filled with the Seja cheio do Espírito Santo. Be filled with Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. filled with the Holy Spirit. Seja cheio do Espírito Santo. Be filled with the Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo. Filled with the Holy Spirit. Éfata. Sejam abertos os teus olhos. May your eyes be opened. Te reconhece como filho Recognizes you as a son and daughter. e compartilha toda a autoridade que está nele com você. And shares the authority that is in him with you. Hoje você sai daqui Today you leave here pronto para desfazer as obras de Satanás. ready to undo the works of the devil. E a paz que ultrapassa o entendimento e a razão And the peace that surpasses understanding and reason guardará o teu coração, will guard your heart. porque o Senhor te diz: permanece em mim Because the Lord says, remain in me, e eu permanecerei em você. and I will remain in you. Consagre os teus olhos, Consecrate your eyes. consagre os teus ouvidos, Consecrate your ears. consagre o teu coração, Consecrate your heart. consagre as tuas mãos, Consecrate your hands. consagre os teus pés Consecrate your feet. e prepare-se para viver And prepare yourself to live. coisas sobrenaturais, To experience supernatural things. porque Ele vai preenchê-lo, Because He will fill you. preenchê-lo, 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 Fill you. até que não sobre mais nenhum engano, Until there is no room. nenhuma mentira, No room for lies. nenhuma futilidade, No room for deceit. nenhum vício, No room for nenhuma addiction. compulsão, No room for compulsion. nenhum roubo, No theft. nenhuma destruição. No destruction. Não haverá lugar para a morte, There will be no place for death. mas você viverá But you will live para sempre forever com Ele, with Him. com Ele, With Him. com Ele, With Him. aonde Ele está. Where He is. Aleluia! Aleluia! Já não sou mais eu que vivo, It is no longer I that live, Cristo vive em mim. but